Quanto mais butirato conseguirem produzir, mais cadeias proteicas nossos genes produzirão e mais firme ficará a parede intestinal. Para isso, você só precisa de duas coisas: os micro-organismos certos, como bifidobactérias para decompor certas fibras em moléculas menores, e espécies como Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia intestinalis e Eubacterium rectari para converter essas moléculas menores em butirato, e uma dieta rica nas fibras que vão alimentá-los. Eles vão se encarregar do resto. As descobertas de Patrice Cani e outros pesquisadores dão um novo rumo à nossa compreensão do efeito da alimentação sobre o nosso peso. Em vez de se reduzir ao simples equilíbrio entre calorias ingeridas e gastas, o vínculo que liga a dieta, e particularmente o consumo de fibras, micróbios, ácidos graxos de cadeia curta, permeabilidade do intestino e inflamação crônica, faz a obesidade parecer mais uma doença que afeta a regulação de energia do que um simples caso de ingestão de comida em excesso. Cani acredita que uma dieta ruim é apenas um dos caminhos para o aumento de peso e que tudo que seja capaz de desequilibrar a microbiota, inclusive os antibióticos, pode ter o mesmo efeito se permitir a passagem de LPS do intestino para a corrente sanguínea. Será que isso significa que podemos comer nosso bolo em paz, desde que acompanhado de uma guarnição de ervilhas? Talvez. Vários estudos já demonstraram que a obesidade está associada à baixa ingestão de fibra. Num estudo de jovens adultos americanos por um período de 10 anos, uma maior ingestão de fibra esteve associada a um IMC menor, independentemente da ingestão de gorduras. Em outro que acompanhou 75 mil enfermeiras durante 12 anos, aquelas que consumiam mais fibras em forma de cereais integrais tinham um IMC sistematicamente menor do que as que preferiam cereais refinados com baixo teor de fibra. Outros estudos descobriram que acrescentar fibra a dietas de baixa caloria acelera a perda de peso. Um deles mostrou que, após 6 meses adotando uma dieta de 1.200 calorias dia, mulheres com excesso de peso perderam 5,8 quilos com suplemento placebo e 8 quilos com suplemento de fibra. Alterar a ingestão de fibra ao longo do tempo também parece ter um efeito sobre o peso. O monitoramento de peso e ingestão de fibras de 250 mulheres americanas durante 20 meses revelou que, para cada grama adicional de fibra por cada 1.000 calorias, as mulheres perderam 250 gramas. Não parece muito, mas com uma dieta típica de 2.000 calorias, as mulheres que aumentaram seu consumo de fibras em 8 gramas por 1.000 calorias perderam 2 quilos. Isso equivale a acrescentar meia xícara de farelo de trigo e meia xícara de ervilhas cozidas à sua alimentação diária. Os carboidratos merecem uma menção especial. Como as gorduras e as fibras, nem todos os carboidratos são iguais. Os defensores de uma dieta pobre em carboidratos sustentam que todos eles fazem mal a você, mas pense nisso. O açúcar é um carboidrato, mas as lentilhas também. Um bolo, por exemplo, compõe-se de cerca de 60% de carboidratos graças à farinha de trigo branca e ao açúcar refinado, que são rapidamente absorvidos no intestino delgado, mas o brócolis contém aproximadamente a mesma quantidade de carboidratos, que respondem por 70% de seu peso. Quase metade deles são fibras que serão consumidas pelos micro-organismos. O rótulo de carboidrato incorpora um enorme espectro de comidas, do açúcar puro aos carboidratos refinados, como o pão francês, e aos carboidratos não refinados, como o arroz integral, que costuma ter uma grande proporção de fibra totalmente indigerível. Dietas pobres em carboidratos dão a impressão de que uma colher de geleia e uma abóbora são igualmente nocivas, e por isso essas dietas tendem a ser muito pobres em fibra. O comportamento dos carboidratos em seu corpo depende muito de quais tipos de moléculas eles contêm. Sua ação não afeta apenas sua absorção de calorias, mas quais micróbios você alimenta, e em consequência disso, a forma como seu apetite é regulado. Quanta energia você armazena como gordura, quão permeável é seu intestino, com que rapidez a energia armazenada é utilizada e o grau de inflamação em suas células. Quando se trata de carboidratos, como observa Raquel Carmody, é muito importante saber se são absorvidos no intestino delgado ou no cólon depois de convertidos em AGCS. E isso não vem escrito nos rótulos dos alimentos. Pulverizar a comida ou transformá-la em suco também afeta seu teor de fibra. Enquanto 100 gramas de trigo integral intacto contém 12,2 gramas de fibra, sua transformação em farinha integral reduz esse teor para 10,7 gramas, e o refinamento para farinha branca cai para apenas 3 gramas. Um suco de frutas de 250 ml pode conter de 2 a 3 gramas de fibras, mas a fruta que lhe deu origem teria fornecido 6 ou 7 gramas se tivesse sido comida. Uma garrafa de 200 ml de suco de laranja teria 1,5 gramas de fibra, enquanto as 4 laranjas que originaram o suco contêm 8 vezes essa quantidade. Outra moda dietética que provavelmente afeta a microbiota é a ingestão exclusiva de alimentos crus. Uma escola de pensamento, defendida pelo professor Richard Wrangham, o biólogo evolucionista humano de Harvard, que foi o orientador da doutora Raquel Carmody, sustenta que o uso do fogo pelo ser humano para cozinhar tornou possível nossa transição como espécie, para que nosso corpo crescesse e nosso cérebro também. Como Carmody descobriu em sua pós-graduação, cozinhar alimentos de origem animal e vegetal altera sua estrutura química e torna disponíveis ao corpo nutrientes que seriam inacessíveis se a comida estivesse crua. O efeito de cozinhar também se aplica aos nutrientes disponíveis à nossa microbiota. Além disso, o calor também destrói algumas das substâncias químicas de defesa presentes nas plantas que poderiam matar micro-organismos benéficos de nossa flora intestinal. É bem verdade que ingerir comida crua ajuda a emagrecer, simplesmente porque haverá menos calorias disponíveis para serem absorvidas. Mas, a longo prazo, o efeito de uma alimentação desse tipo é tão extremo que conservar um peso saudável parece impossível. Se você monitora adeptos da comida crua por um longo período de tempo, diz Carmody, constata que não conseguem manter a massa corporal. Eles comem quantidades absurdas de comida, mesmo em termos de calorias, mas continuam perdendo peso. Os crudívoros rigorosos podem experimentar déficits energéticos tão graves que mulheres em idade reprodutiva chegam a parar de ovular. A partir de uma perspectiva evolutiva, essa com certeza não é uma boa estratégia. As evidências indicam que cozinhar não é uma mera invenção cultural para a comida ficar mais gostosa, mas uma inovação a que nossa espécie se adaptou fisiologicamente e que agora somos obrigados a continuar. Agora Carmody pretende desvendar o impacto do ato de cozinhar sobre nossa flora intestinal. Você deve estar se perguntando, se as fibras são tão boas assim, por que tantas pessoas são intolerantes ao trigo e ao glúten? Trigo e outros cereais integrais estão repletos de fibra e oferecem muitos benefícios comprovados à saúde, de reduzir o risco de doença cardíaca e asma, a melhorar a pressão arterial e ajudar a prevenir derrames. Mas a popularidade da última moda em dieta, as dietas livres de qualquer coisa, baseia-se na ideia de que o glúten oculto nos grãos de trigo, centeio e cevada faz mal. O glúten é a proteína que dá maciez esponjosa ao pão. Filamentos de glúten se desenvolvem quando a massa é sovada, aprisionando então o dióxido de carbono produzido pelo levedo, o que faz o pão crescer. Trata-se de uma molécula grande, um pouco parecida com um colar de pérolas.
Esse colar é parcialmente rompido por enzimas humanas no intestino delgado, deixando que cadeias menores prossigam até o intestino grosso. Não faz muito tempo, não havia alimentos livres de glúten, assim como de lactose e caseína, disponíveis em restaurantes nem em supermercados, mas o mercado dos livre de floresceu na última década, seguindo a tendência crescente da culpabilização dos alimentos. Algumas pessoas querem que acreditemos que não fomos feitos para comer trigo e que consumir laticínios não é natural. Cheguei a encontrar um site alegando que os seres humanos eram a única espécie que bebia o leite de outras espécies e que, portanto, isso fazia mal. Não importa que essa mensagem não tão científica assim tenha chegado até mim por meio da internet, também sabidamente não utilizada entre outras espécies. O trigo, os laticínios e os compostos que eles contêm, glúten, lactose, etc., são consumidos por algumas populações humanas desde a Revolução Neolítica, cerca de 10.000 anos atrás, mas só recentemente passaram a causar problemas. Essa história nos traz de volta ao gastroenterologista italiano Alessio Fasano, do Hospital Geral Infantil de Massachusetts, em Boston. Ele estava tentando desenvolver uma vacina para o cólera, mas acabou fazendo a descoberta inesperada da zonulina, uma proteína que afrouxa as cadeias da mucosa intestinal, tornando-a permeável. Ele percebeu que a zonulina estava por trás da doença celíaca. O glúten estava conseguindo atravessar a parede intestinal dos pacientes celíacos, que haviam se tornado porosas por causa de um excesso de zonulina, o que desencadeava uma reação autoimune que atacava as células do intestino dos pacientes. A doença celíaca tornou-se mais comum nas últimas décadas, e a única forma de tratá-la é evitando ingerir até as quantidades mais ínfimas de glúten. Mas os celíacos não são os únicos que evitam essa proteína. Milhões de pessoas se consideram intolerantes ao glúten. Para o prazer dos fabricantes de alimentos especiais, é a consternação de muitos médicos. Os defensores da dieta livre de glúten afirmam que sua eliminação, além de reduzir o inchaço e melhorar a função intestinal, também proporciona uma pele reluzente, energia de sobra e uma melhora na concentração. As vítimas da síndrome do intestino irritável são particularmente propensas a essa dieta. A intolerância à lactose também se tornou mais comum, sendo agora normal encontrar produtos sem lactose em todo supermercado. Mas se trigo e laticínios fazem tão mal, por que nossos ancestrais começaram a consumi-los? No caso da lactose, o açúcar encontrado no leite, muitas populações humanas desenvolveram a chamada persistência da lactase. Todos conseguimos tolerar a lactose quando bebês. Está no leite da nossa mãe. Nós possuímos um gene que produz uma enzima, a lactase, especificamente para decompô-la. Antes do Neolítico, esse gene desligava após a infância, quando a lactase já não era necessária. Mas durante a Revolução Neolítica algumas populações humanas começaram a desenvolver a persistência do gene da lactase. Ele não desligava mais após o desmame, permanecendo ativo ao longo da vida adulta. A seleção natural para a persistência da lactase ocorreu muito rápido em termos evolutivos, o que significa que, se as pessoas são capazes de digerir a lactose quando adultas, é porque isso realmente as ajuda a sobreviver e se reproduzir. Em uns poucos milhares de anos, começando no Oriente Próximo, os seres humanos por toda a Europa passaram a ser tolerantes à lactose. Agora, cerca de 95% dos europeus do norte e do oeste conseguem tolerar o leite durante a fase adulta. Em outros locais, as populações humanas que pastoreiam animais, como os beduínos pastores de cabras do Egito e os tutsis pastores de Ruanda, desenvolveram a persistência da lactase de forma independente, por meio de uma mutação diferente da dos europeus. É muito pouco provável que o fato de tantos de nós sermos agora incapazes de tolerar o glúten e a lactose seja um sinal de que não fomos feitos para consumir esses alimentos. Afinal, os ancestrais de muitos de nós, especialmente aqueles de origem europeia, os vêm consumindo há milhares de anos. É quase como se as mudanças no estilo de vida dos últimos 60 anos tivessem retrocedido quase 10.000 anos de evolução alimentar humana. Meu argumento não é que as intolerâncias dietéticas não sejam um fenômeno real, mas que a origem desses distúrbios não reside em nosso genoma, mas em nosso microbioma desequilibrado. Nós evoluímos para comer trigo e muitos de nós evoluímos para tolerar lactose como adultos, mas podemos ter ficado suscetíveis a uma reação imunológica excessiva a esses alimentos. Não são os alimentos em si, mas o que vem acontecendo com eles dentro do nosso corpo que tem causado o problema. Ao contrário da doença celíaca, porém, a mucosa intestinal está perfeitamente intacta em pessoas com sensibilidade ao glúten. Nesse caso, parece que, por causa da desbiose, o sistema imunológico passou a se preocupar exageradamente com a presença dessa proteína. Acredito que, em vez de rejeitar o glúten e a lactose, poderíamos reconstruir o relacionamento que tínhamos com eles no pós-neolítico, ao mesmo tempo que restauramos nosso equilíbrio microbiano. O escritor americano Michael Pollan tem uma afirmação famosa: devemos comer comida, não em excesso, na maioria plantas. Embora tenha escrito isso antes da revolução na nossa compreensão da microbiota, sabemos agora que esse conselho é mais válido do que nunca. Evitando comida embalada em caixas de papelão e mantidas frescas por conservantes químicos com perfis de segurança. A longo prazo questionáveis, não nos empanturrando além do ponto que nosso pâncreas, tecido adiposo e apetite consigam aguentar, e lembrando que as plantas alimentam a nós e a nossos micróbios. Podemos cultivar um equilíbrio microbiano que servirá de base ao bem-estar e à felicidade.